Então, olá pessoal, aqui é o Bira do canal da Felicidade. Também preocupado em divulgar cientificamente as inovações da psicologia positiva. Venho aqui com mais uma convidada para falar sobre felicidade, políticas públicas, governança, que é a Michele Taminato. Tudo bem, Michele? Tudo bem, Bira? Muito Obrigado. bom estar aqui com você para falar sobre algumas coisas. Lembrando, eu não sou uma especialista em políticas públicas, mas eu sou uma apaixonada na temática da felicidade na governança. Então, vamos ver o que a gente pode compartilhar aí com vocês da melhor forma. É uma honra estar aqui com você. Que legal. Obrigado por aceitar o convite, né? Que é muito importante isso, né? Também fico muito honrado de ter você aqui. Na verdade, realmente o tema dessa conversa vai ser basicamente governança, né? A gente vai falar um pouco mais sobre o FIB também, mas a temática, né? Que eu acho que daí a sua especialidade é nisso, assim, né? Óbvio que a gente vai abordar outros temas, né? Mas essa é o que a gente vai falar do ponto central. Mas o ponto aqui também, eu queria falar um pouquinho mais da sua experiência, né? A gente vai falar um pouquinho mais da sua história, como que você fez o projeto estudando sobre felicidade, economia, política pública fora do Sim, Brasil, mas também falar hoje, né? Você é fundadora do Colabsol, né? Que tem na alma a colaboração, né? Eu posso falar desse jeito, assim, né? sim. E você também é especialista a Michelle, para quem ainda não conhece, especialista em gestão, né? Ela atuou durante aí mais de 10, 15 anos em organizações, empresas, ONGs, Uhum. no governo, né? No trajetória aí da política pública também. Quer falar mais, quer abordar mais algum pouco? E ela, na verdade, eu ia até falar que você é especialista fez mestrado fora do Brasil, né? Especialização fora do Brasil e também fez um programa de líderes. Isso? No Brasil, Isso. e esse eu acho que a gente já pode começar por aí, né? Como que foi essa experiência? Fala um pouquinho mais desse programa e se você quiser também falar um pouquinho mais da sua experiência para trazer um pouquinho para quem não conhece, seria ótimo. Obrigada, Bira. Obrigada pelo convite. Gratidão estar aqui hoje com vocês, né? Compartilhar um pouquinho da minha experiência e falar assim. Vou tentar dar uma resumida, não da minha história Uhum, profissional, mas os pontos que eu acho que estão alinhados com esse contexto que a gente vai conversar hoje. tá bem. Então, assim, a minha carreira toda ela iniciou muito com. Eu passei já num programa de trainee logo depois de formada da faculdade e Uhum, já comecei a trabalhar com processos de governança e gestão em empresas de consultoria muito renomadas aqui no Brasil. uhum, E nisso eu tive a oportunidade de viajar para fora, fazer projetos em multinacionais, né, nos Estados Unidos e no Canadá, uhum, ajudar grupos internacionais brasileiros a expandir seus mercados em outras regiões. uhum, Trabalhei como executiva, desde responsabilidade com grandes equipes, né? A minha equipe como gestora funcional, eu tive 500 funcionários, em que né, tem que fazer um modelo de governança diferenciado. uhum, Mas muito daquilo que eu vivia não fazia muito sentido, até mesmo quando eu assumi papéis de assessoria de VPs, né, vice-presidentes, presidentes de corporações, uhum, porque dentro do processo muita coisa tinha uma desconexão no que eu acreditava que poderia fazer transformação e eu não sabia o que que era. Até então eu não tinha nenhuma busca nem conexão com essa temática de felicidade, de autoconhecimento, não era a minha vibe. uhum, Mas eu sabia, né? Tinha um acompanhamento de mentores que sempre me falavam sobre pontos que eram importantes serem desenvolvidos. uhum, Mas só quando eu assumi a responsabilidade pela minha vida e recebi essa bolsa que você uhum, comentou no Havaí, uhum. de liderança, eu Era no comecei a ver Havaí, eu esse tô outro tentando lembrar aspecto. onde que era, no Havaí, que é a Bolsa de Liderança Ásia-Pacífico. Agora eu lembrei, eu tinha anotado aqui, só que eu tinha Isso! esquecido. E isso foi super interessante, né? Eu lembro, eu reportava para o vice-presidente do grupo da empresa Uhum, onde eu trabalhava, né? Que tinham mais de 20 mil funcionários, esse grupo empresarial. E eu lembro que quando eu comentei com ele, eu falei assim: ah, eu passei numa bolsa de liderança. Daí ele uhum, falou: aonde, Michele? Crente uhum, que eu ia falar Harvard, Estados Unidos, né? uhum, Grandes empresas, grandes universidades tradicionais, Estados Unidos ou na Inglaterra. uhum. Daí eu falei: ah, no Havaí. Aí ele olha e fala assim: Havaí, Michele, o que você vai fazer no Havaí? Você vai aprender a surfar? Eu falei: eu acho que também. Uhum. Mas o que está acontecendo? Por que você vai fazer esse programa de liderança no Havaí? Existe uma contraproposta? Eu falei: claro, traz o Havaí para cá, aí eu continuo trabalhando, vou surfar e volto. Em Sim. Curitiba, gente.
A gente sabe que não tem onda. Então, a gente pegou... Dentro desse processo, eu comecei a conversar com ele, né? A compreender a importância do que era para mim naquele momento, que eu estava com uma insatisfação muito grande interna. E não tinha nada a ver com a empresa. Eu estava sendo super bem remunerada, com projetos incríveis na minha área empresarial. Eu tinha uma abertura grande com os líderes e até mesmo apresentando os projetos para acionistas direto. Então, não era algo que cognitivamente estava errado. Mas tinha alguma coisa dentro que não estava fazendo sentido. Eu falava, a vida não pode ser só isso. E quando eu recebi essa bolsa Prova ainda, cheguei a quase duvidar em ir, viu, Bira? A gente é tão condicionado a fazer mais o mesmo, que você fala, carreira profissional lá em ascensão, bem remunerada, né? Estabilidade. Então não tem o que está faltando, né? Vida profissional e pessoal na época também estava com o que a sociedade me falava para ter. Mas alguma coisa faltava. E quando eu assumi, então, tive coragem de ir para essa Bolsa do Havaí, foi quando eu comecei a perceber que existem várias linhas de reflexão relacionadas à questão do que faz sentido numa jornada de um líder, que não está só relacionada à questão de critérios de remuneração e reconhecimento externo, mas também existe essa jornada interna que é fundamental, onde a gente consegue catalisar valores internos que até então eu não tinha consciência que eram importantes e que eu tinha isso carregando dentro de mim, em relação a também ao que eu estava projetando como carreira, uma grande executiva para o mercado. E nisso me trouxe essa revolução interna, que teve um dia que eu conversava com pessoas trabalhando a questão da crise mundial da água, né? Então, pessoas representantes da UN Waters, que é a parte da ONU relacionada à consciência de água. No outro dia, na outra semana, a gente estava falando sobre o empoderamento de todos dessas startups, ecossistemas inovadores, colaborativos. No outro, a gente conversando sobre a questão de inclusão e diversidade nas questões todas relacionadas ao Sudeste Asiático, como que estava fazendo a mudança das migrações para movimentar a economia regional, né? Ao mesmo tempo, como que está a situação da Big Data? Essa questão que hoje, né? Que isso eu estou falando para vocês faz quase 7, 8 anos atrás. Né? A tecnologia manipulando a vida do indivíduo, né? Como que está a questão da economia da China perante a economia mundial? Então, a expansão do que eu via como carreira no Brasil me trouxe uma vontade muito grande de compreender o que era toda essa carreira de executiva no planeta, no mundo, trazendo esses contextos múltiplos e diversos que trouxessem significado para mim. Aí eu já tinha tido um contato relacionado a uma vez que eu estava viajando do Brasil para o Canadá, naquele projeto que eu comentei com você no começo da minha carreira, e eu peguei uma revista que falava sobre um país no meio dos Himalaias que trabalhava todo o seu modelo de gestão, governança do país, num indicador que se chamava FIB, que era Felicidade Interna Bruta, e não PIB, que é o Produto Interno Bruto, que é onde a gente rege todo o nosso progresso. E desde então eu falava assim, nossa, mas se tem um país tão minúsculo no meio dos Himalaias que faz isso, um dia eu vou para lá. Desse momento ao momento que eu fui, foram quase 10 anos. Nossa. Apesar de ter tido o sinal, apesar de ter tido a inspiração, era aquela coisa, imagina, atravessar o planeta é uma fortuna. Como que eu vou para esse país? Deve ser só marketing, né? Mas aquilo ficava dentro de mim, porque mesmo se fosse marketing, eu precisava saber quem era o líder louco ou corajoso demais de falar para o mundo que ele colocava no seu modelo de governança a felicidade. E que para mim fazia muito sentido. Porque se a gente for perguntar, no momento que a gente acorda, até o momento que a gente dorme, a nossa vontade é de estar sempre sentindo sentido, significado, que é o que gera essa motivação e esse sentimento gostoso da felicidade interna, né? Então a gente busca o que traz a felicidade para a gente. Tem toda uma jornada para compreender, que é o que o pessoal está fazendo no curso, o que é felicidade e tudo mais. Então esse não é o caso. Mas entendendo uma essência maior do significado dessa palavra e do que é para Michele, né, nesse contexto de vida, como que eu poderia ver isso em relação a não só a minha pessoa, mas projetada e programada isso para mais gente, que é o caso do modelo de governança e gestão. Então, quando eu fui para o Butão pela primeira vez, compreender tudo isso, foi em 2000 e... Ai, eu já nem lembro. 2013. Eu fui para o Butão umas 3 vezes já, né?
Mas E daí daí foi toda vez. desculpa te interromper, só para a gente acompanhar aqui a linha de raciocínio. Foi aí que a experiência de você começar a estudar sobre felicidade, políticas, economia, políticas públicas, governança em si, ela começou no programa de líderes, né? E Isso. daí isso, entre esse meio tempo, passou 10 anos? Ou foi algo que você já tinha visto antes? E daí demorou esse tempo todo para você chegar até o Butão e começar a pensar lá? Porque também você estudou sobre, pelo sua história que você tinha comentado comigo, era nos Estados Unidos, Tailândia, China, Butão. Esse foi nesse Sim, programa ou foi nesse meio isso. tempo todo, assim, nesses 10 anos? Não, 10 anos eu fiquei bonitinha, soldadinha da sociedade, Ah, trabalhando de tá. um perfil bem tradicional. Ah, tá. Porque eu trabalhava numa grande empresa de consultoria, Uhum, né? Então, governança e gestão era algo que eu já trazia no meu métier. Planejamento uhum, estratégico, como que você forma a questão de apoio a líderes, a sponsors, né? A uhum, conselheiros. uhum, Então, isso tudo fazia parte já da minha profissão tradicional. uhum, Eu vi que depois que eu estudei o FIB, que daí foi quando eu tive coragem de mergulhar mesmo, era pouquíssimo acesso que a gente tinha dessas informações no Brasil, uhum, né? E o pouco que tinha estava em inglês, então eram poucas as uhum. pessoas que conseguiam acessar. Até E o hoje, né? botão não é até hoje, né? Agora a gente está com uma bandeira forte no Collab Soul para poder Uhum, trazer, né? Depois a gente uhum. comenta É, sobre o sim. Collab, né? O Collab Happiness, que é realmente fomentar essas novas formas de ser e fazer para que a população brasileira também tenha acesso. Uhum, Todo tipo de transformação a gente precisa de um impacto em que mais pessoas entendam para a gente poder uhum, fortalecer isso na sociedade. Então, quem sim. teve a oportunidade de ter esse acesso, tem que trazer e compartilhar. Então, Uhum, assim, 10 anos eu passei do dia que eu vi a revista no avião, indo ou voltando do Canadá, uhum, até o dia que eu resolvi tomar coragem, pedir a conta, que daí eu saí, já estava numa outra organização, uhum, e realmente me lançar para esse programa de liderança no Havaí. O programa de liderança ele me deu essa guinada, né? Que eu tive a oportunidade de começar a vivenciar e experienciar esses outros aspectos de temáticas que geralmente a gente não tem aqui no país, para um momento onde eu queria começar a investigar algo que era importante para mim, uhum, né? Como que eu traria realmente essa questão do que é felicidade para Michelle, que uhum, até então, quando me perguntavam o que é felicidade para você, até então era ter uma carreira bem-sucedida, né? Estar sendo reconhecida pelo que eu fazia, ter condições de me nutrir, pagar as contas, poder fazer as viagens que eu queria. Estavam muito relacionadas às condições em que a sociedade parecia que projetavam em mim, do que era uhum, importante. E como que eu traria essa pergunta para mim, numa jornada em entender como que outras pessoas já promovem isso para outras, que é o caso do Butão, onde você uhum, consegue ter um rei que faz isso para a sua sociedade. Então, a felicidade ela passou a ser um tema para poder fazer a segunda onda da minha viagem relacionada ao Havaí. Então, o uhum, primeiro semestre eu fiquei todo no Havaí, no segundo semestre eu fui para a Ásia, para o Sudeste uhum, Asiático e para o Japão, né? uhum, E nesse momento foi quando eu comecei a falar assim, não, se felicidade é importante, até então para mim era tudo muito cognitivo, uhum, né? sim. Então, o que é felicidade para mim? O Uhum, que é felicidade para as pessoas onde eu vou? E em 3 países em específico, eu tracei uma jornada mais profunda numa temática específica, né? Então, por uhum, exemplo, na Tailândia, eles têm a economia da suficiência, que é a base da economia da felicidade, que também é utilizada por alguns pesquisadores da Europa, né? uhum, Mas lá é uma questão de essência de subsistência que tem mais a ver com o que eu acredito que possa vir a ser a essência da economia da felicidade. uhum, Na questão de Okinawa, trabalhar um pouco mais a reflexão de como que a felicidade está contextualizada a questão da longevidade, porque é uhum, onde está lá, é uma das blue zones, né? Uma das zonas azuis que genuinamente já é formada, eles dizem, né, uhum, pesquisadores, áreas propícias para você ter uma condição de felicidade, coletividade e longa vida. E aham, também a questão do botão, como que a felicidade ela está na governança. Além desses países, eu tive a oportunidade de viajar por outros países onde essa vertente do que é felicidade, como ela era movimentada nos países, também pudessem ser pesquisadas uhum, empiricamente. uhum, Então, tinha Birmânia, teve no próprio Estados Unidos, né? Porque o Havaí, a província do Havaí, ela é considerada uma das províncias mais felizes nos Estados Unidos, né? uhum, Entre os estados.
Então, lá tem características muito particulares também que são relevantes em relação à cultura, à forma de vida. Como também tinha a Birmânia, na China, a parte que ficou com a região que teve tibetanos que ficaram externas, né, a área do Tibete. Teve a questão também de Laos, Camboja. Então, tiveram vários outros países que me ajudaram a aprofundar sobre a relação das práticas que elas faziam, que tinham em alguns desses países, e outras que não, pela observação e reflexão do que é felicidade para cada um deles, cidadãos, né, pessoas que trabalhavam em ONGs, etc. e tal, e empresas. Então, dentro dessa perspectiva, essa pesquisa foi sempre conversada através de como eu vivia isso nos países, porque eu ficava em média 20 dias, 30, porque foram mais 1 ano e meio quase, que eu fiquei viajando. Era para ser um semestre, fiquei bem mais, para poder refletir sobre como era essa presença e como que estava fazendo e reverberando. Mas o que eu acho que é muito importante, né, Bira? É difícil pensar e falar sobre felicidade em políticas públicas não tendo uma clareza e reflexão sobre o que é felicidade para si. E isso eu vejo que é onde traz essa discrepância nos modelos de gestão e governança que a gente vê hoje. Porque as pessoas tendem a pegar a modelagem e modelos estabelecidos e querer implantar dentro das empresas, organizações, modelos de avaliação. Que é o que faz mais sentido, né? Parece que é o mais fácil de fazer, né? Você pega o que está funcionando num lugar e você vai lá e coloca no outro, né? Sim, e elas mesmas não sabem o que é. E isso foi tão interessante porque, assim, trazendo agora um pouco mais o contexto do Butão, que é felicidade interna bruta, né? É um país que trabalhou essa consciência relacionada à história, foi muito relacionada ao quarto rei. Agora eles estão no quinto rei, né? O quarto rei, ele chegou um dia e ficou indignado quando as pessoas perguntavam por que a economia do Butão não estava desenvolvendo, não era desenvolvida, como que ia continuar tendo um desenvolvimento de uma nação se o desenvolvimento econômico não funcionasse, né? Então, o Butão, economicamente falando, o PIB é um dos mais baixos do planeta. Mas, o que ele falava? Para mim, o desenvolvimento de uma sociedade não está vinculado apenas ao desenvolvimento econômico. Para mim, o verdadeiro desenvolvimento de uma sociedade humana é quando você tem a combinação do desenvolvimento da espiritualidade, que ele colocou na espiritualidade dos seres humanos, com o material simultaneamente. Então, para ele, não fazia sentido falar que ele estava desenvolvendo a sua nação apenas em relação ao indicador PIB. E foi quando ele comentou, para mim, faz mais sentido falar sobre GNH, né, que é Gross National Happiness, que é o FIB, traduzido para o Brasil, a felicidade interna bruta, do que apenas o produto interno bruto. E isso ficou na mídia e as pessoas começaram a querer entender como que isso acontecia na prática. Muitas coisas eram relacionadas à questão porque ainda era um país monárquico, então ele tinha autonomia da governança do seu país e ele, como líder, é um líder que vale a pena estudar depois, viu, Bira? Se quiser, faz um só sobre liderança preparada para a felicidade. E o rei do Butão, esse quarto rei, é um exemplo muito bacana, assim. Qual é o perfil de um líder, quais são as habilidades de um líder que quer promover e promove a felicidade do seu povo, né? Ou da sua organização, porque daí você tem ali um framework. Então, ele trabalhou muito essa questão da condição, que ele falava assim, quando o rei, ele conseguia projetar, desenvolver as prioridades, os programas que desenvolviam isso, que até então era um FIB prático. Não existiam indicadores. Ele meio que já fazia isso, assim. Isso. O FIB, ele se tornou uma prioridade como a questão de uma necessidade de comunicação com o resto do mundo. E quando ele começou a pensar na possibilidade, né, foi quando ele entregou a governança do Butão para o povo, né, entregando e dando a democracia para o povo butanês. Então, era uma forma do povo butanês também aprender como poder lidar e trabalhar essa nova governança, abrindo o Butão para o governo, para a globalização, né, de acesso às pessoas de outros países para entrar e conhecer o planeta, a região, e também conseguir trabalhar essa questão da entrega, né? Então, imagine, você nunca teve, e o povo butanês não queria. Olha lá, isso é muito interessante. Porque, assim, de verdade, eu conversando com a Tinley, que é essa minha amiga do Butão, que inclusive estava no Collab Soul Summit, depois se as pessoas quiserem ver, a gente passa o link para elas poderem também ter acesso, tá? É muito interessante, porque ela me fala, ela estudou, ela teve a oportunidade de fazer high school, e ela fez universidade dos Estados Unidos e Inglaterra, e teve alguns projetos que ela participou na Coreia, né? Com bolsistas e tudo mais.
E ela falava, Michelle, é super diferente, porque quando a gente vê uma foto pregada de um líder, né? A gente conhece a realidade da China, né? Uhum. Da Coreia do Norte, Uhum. a gente conhece algumas vezes até do próprio imperador no Japão, né? Que algumas Uhum. famílias antigamente tinham as fotos dos seus líderes, que Uhum. aquilo é uma imposição cultural. Ela falou, eu tenho a foto do meu rei na parede, porque eu amo o rei. Eu admiro pelo que ele é. E eu vejo nele o reflexo do cuidado, do carinho que ele tem pela sua nação. Uhum. E quando eu falava isso para os meus amigos, ela me comentando nos Estados Unidos, as pessoas não entendiam. Ela falou assim, Uhum. mas você é manipulada pelo seu governo. Aí, ó, você fica colando foto e imagem do seu líder na parede. Isso é uma coerção. E ela não entendia o que era isso. Uhum. Porque o que ela sentia era verdadeiro amor, de coração. E Uhum. quando eu tive a oportunidade de ir para o Butão, eu vejo isso, porque você vê a imagem da família real em todas as casas. Uhum. Eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente o quinto rei. Uhum. Não conheci ainda pessoalmente o quarto rei, ainda está nas Uhum. minhas aspirações. Mas o quinto rei, quando a gente teve a oportunidade de conversar com ele, é uma bondade e é uma visão de líder que eu nunca vi igual. Uhum. É um dos grandes sonhos que a gente consiga ter isso no Brasil, em empresas e em governos, que é realmente um líder que inspira e que faz essa transformação nessa visão maior. Uhum. Eu Então, só quando queria ele destacar começou a... uma coisinha que você falou que eu achei muito interessante. Acho que até para a gente montar um espaço assim desse diálogo assim para as pessoas verem o quão importante é isso. A primeira coisa que me destaca muito aqui, para quem não sabia, e eu também, é algo que a gente estava conversando um pouquinho antes também, eu fiquei muito abismado, assim, falando, nossa, eu não acredito, né, que você falou que o indicador do botão, né, então isso é legal deixar claro, o indicador do botão foi meio que uma necessidade externa mostrar isso em indicadores, para mostrar para o mundo ocidental, para mostrar para outras pessoas que isso existia, para que eles fizessem algo que eles já faziam, as práticas, enfim, o sistema de governança ele já existia, né? E outra coisa que daí eu queria puxar da sua experiência é que a sua experiência não é somente com o botão em governança, né? Então, para quem ainda não conhece, você falou ali, então isso eu acho legal destacar também, que como você estudou sobre liderança, né, no Havaí, enfim, sobre partes, fazer como se fosse uma ponte também Ocidente e Oriente, né? Então você também, igual você falou, Sim. estudou ali assuntos sobre o Japão, sobre a Tailândia, sobre outros tipos de governança, para também entender a perspectiva não só do Butão, mas a perspectiva oriental. Né? Não ao todo, acho que é impossível falar essa. E também estou fazendo uma super generalização, né? Mas a ideia aqui é só para mostrar isso, que isso é forte, assim, né? E eu acho que uma outra coisa que eu queria perguntar, assim, para seguir nesse caminho que a gente estava era qual que era o objetivo geral, então, não só do modelo FIB, mas dessa maneira de governança antes do FIB ser o FIB, talvez, né? E depois, se isso mudou ou não, né? Qual que é o objetivo principal igual você está falando dos reis, enfim, do que eles estavam, o que é prosperidade para o povo, assim, né? Do que vai além da economia, né? E também, obviamente, né, já que a gente está falando do FIB, colocar isso talvez um pouquinho antes do que era ou fazer essa junção do que é hoje o FIB, né? Não sei se ficou Eu vou clara a poder pergunta. compartilhar. Eu vou tentar contextualizar um pouco, mas também Uhum, dentro do que eu tenho de claro. pesquisa, né? Porque eu não fiz uma pesquisa muito forte antes do FIB. Uhum, Mas o que eu posso colocar para você que eu acho que é a riqueza principal? É quando a gente vai até o país e a gente vê isso. Então, por exemplo, uhum, se não me engano, eu fui em 2013, 2015 e 2017. Acho que uhum, é isso. Se não, depois eu passo certinho, que eu sou uhum. péssima para data. Não, agora eu tô ficando melhor para data, mas ainda eu me confundo. A primeira vez que eu fui para o Butão, ainda não existia uma estrutura muito fomentada governamental em que tivesse como tem hoje, né? Hoje eles têm um planejamento estratégico, eles têm um planejamento de visão que o atual planejamento está de 2018 a 2023. Eles Uhum. conseguem estruturar a vertente, né, alinhada já às dimensões das ODSs, consegue distribuir de uma forma mais clara através dos dzongs, que é como se fossem as suas assembleias regionais, né, por província.
Mas naquela época eles ainda estavam começando a fazer. Então, quando eu fui conversar, eu lembro que o que eu via no planejamento que tinha a Secretaria do FIB, né? Tinha o Ministério de Felicidade Interna Bruta. Eu conversava com o Centro de Estudos Butaneses, que definiu o indicador. Aí conversava com o Ministério do Meio Ambiente, porque eu queria conversar, era uma mulher que estava responsável e ela já estava com a meta do Butão ser um 100% orgânico a partir de agora, acho que de 2023, né? Então, eram várias áreas que eu tinha interesse em compreender como que estava sendo aterrado aquele conteúdo. E, ao mesmo tempo, em paralelo, eu alinhei as minhas visitas em escolas, para ver como que funcionava essa questão do FIB nas escolas. Em 2013, onde era um momento onde estava ainda sendo amadurecida a estrutura, era onde ainda estava o mandato do primeiro primeiro-ministro eleito, né? Então, a democracia do Butão é muito recente. Então, E dentro foi desse quando, na processo todo... verdade, só fazer um parêntese, foi quando para o mundo foi meio que lançado a ideia de que felicidade é um objetivo mundial, né? Foi mais ou menos nessa época, em Isso. 2011, 2012, 2013, né? Isso, foi quando tinha o GNH Commission, que era o Gross National Happiness, a Comissão de Gross National Happiness da ONU, que eles estavam lá com uma frente trabalhando para poder definir propostas que pudessem convergir as ODSs e que trouxessem parte do aprendizado do que o Butão já estava tendo como sociedade, indicadores, e promover isso de uma forma mundial. Então, acho que o Global Happiness Report foi nessa época que também começou a ser estruturado. Então, todas as coisas que a gente começa a ver de felicidade nasceram muito com essa intenção que o Butão estava tendo na prática de estruturar isso de uma forma para o planeta. E isso para eles, né? E depois para o planeta. Por que para o planeta, né, Bira? Hoje, quando a gente conversa com eles, não adianta. Os Himalaias são montanhas incríveis, mas como a gente sabe, a gente vive num planeta só. O maior desafio que eles têm hoje são os efeitos do climate change, das mudanças de clima. Então, não adianta você pensar que lá no Butão eles continuam trabalhando e eles têm a meta, né, de manter 60% das suas matas nativas intactas. Hoje eles estão ainda com em torno de 70 e poucos por cento intacta, nativa, nunca foi mexida, né? Então, dentro desse processo todo, não adianta isso, porque já tem regiões do Butão que hoje são totalmente impactadas pela questão do degelamento dos Himalaias, pela questão do efeito do impacto todo que a gente está tendo no planeta, né? Do efeito estufa, mudança climática. Então ele fala, o Butão ele passa, o FIB se torna, né, uma referência para o Butão fora do Butão, quando você vê que não adianta você pensar em administrar o seu país, sendo que várias regiões do seu país são afetadas por questões mundiais, principalmente a questão do meio ambiente. Então, isso torna o fortalecimento da intenção desse indicador ser multiplicado, sim, pela ONU, multiplicado e ajudar a capilarizar essas condições que a gente consiga enxergar que o planeta está realmente todo interconectado. É incoerente falar de FIB no Butão e não trazer essa perspectiva fora, sendo que os efeitos são todos coligados, correlacionados. Então, isso é muito interessante, né? Então, quando eles falam os 4 principais pilares do FIB, eles falam assim, você tem 4 pilares que são fundamentais. Desses 4 pilares saíram as 9 dimensões ou domínios, de acordo com a tradução, para depois traduzir em indicadores. E esses 4 pilares é o que geralmente eles falam que e se esquecem, mas é onde está a filosofia básica do que tem que ser trabalhado, que está relacionada à boa governança, né? Que também tem depois uma das dimensões que é a boa governança, a questão da manutenção da cultura, porque é a forma que eles acreditam que está relacionada ao ser individual, ao ser coletivo no sentido de comunidade, que é onde você carrega todas as suas crenças de valores, toda a forma que você representa e participa dentro da sua vida familiar e na sua vida cultural ali da região. Não é porque quando a gente pensa em cultura no Ocidente, a tendência é a gente pensar em tradição, mas tradição artística, né? O que é cultura? É teatro, é música dança de fandango. Mas a cultura para o butanês é como que você fortalece aquilo que é essencial ao ser butanês. A língua, o traje, é uma consequência de valores que você carrega e que são traduzidos dessa forma. O meio ambiente, por tudo isso que a gente está comentando, né, é fundamental dentro da situação que eles estão lá hoje nesse momento, e a questão do desenvolvimento sociológico e sustentável, que é muito disso que a gente fala. É o desenvolvimento onde você tem o humano
e o material em conjunto. Então, essas são as 4 grandes dimensões que eles falam, que dentro disso capilarizou, são os 4 pilares que capilarizaram as 9 dimensões. Né? E as 9 dimensões, aí não sei se todo mundo já conhece, mas é a boa governança, cultura, né? A gente tem a questão do bem-estar, saúde, psicológico, tem educação. uso do tempo, isso. E daí tem as 3 que para mim são assim, o ouro quando a gente pensa em termos de políticas públicas, que é geralmente o que a gente não vê porque ele é transversal, né? Então, quando a gente pensa no bem-estar psicológico, ele é algo que ele transpassa, né? E quando você pensa numa segurança, o bem-estar psicológico, trabalhando muito essa perspectiva de quanto você está tendo do seu cidadão, a vivência de emoções positivas e vivências de emoções negativas. Só que a gente sabe que isso, ela está ligada a tudo, né? Não adianta você falar que se você melhorar a educação e não melhorar a saúde, você vai melhorar o seu bem-estar psicológico. Não tem. A relação do bem-estar psicológico, ela está dentro de um aspecto muito maior de segurança, de identidade, porque ela perpassa por tudo que o governo deveria estar fazendo. O outro é a questão do uso do tempo, que eu acho que agora, em época de pandemia, ela ainda explode ainda mais. Bem interessante isso, né? A qualidade do tempo que você desdobra, né? Ou distribui o tempo relacionado à questão de lazer e não lazer. Aí fala assim, Michele, mas assim, como assim lazer e não lazer? Quando a gente pensa em todas as atividades que a gente atribui de responsabilidade, tanto doméstico, casa, quanto trabalho, não obrigatoriamente você está tendo lazer. No Brasil, a gente tem um conceito de lazer, não é lazer, mas um tempo que você tem para descansar tudo aquilo que está fora das 8 horas ou 40 horas semanais que você está na empresa, digamos assim, né? Então, saindo da empresa, você considera que a pessoa está propensa a descansar. E a gente sabe que não é isso, porque a gente tem que limpar, muitas famílias precisam cuidar dos filhos, precisam limpar a casa, precisam cuidar de outros aspectos que também são funções que para o butanês não é lazer. Então, quando a gente pensa no critério do tempo de lazer, é realmente aquele tempo que você tem para descansar, praticar seu hobby, estar junto das pessoas que você ama, não trabalhando, mas curtindo aquelas pessoas que estão com você. Então, é uma qualidade de tempo que você consegue realmente nutrir o seu bem-estar psicológico, a sua saúde, né? Os cuidados que você tem com você mesmo, que são fundamentais para você poder ser um ser humano mais feliz. Então, esse é o outro tempo. E o outro que eu falo que é muito fundamental é a questão da vitalidade comunitária. Principalmente nas reflexões que a gente traz para cá. Que a vitalidade comunitária no Oriente, que eu acho que vem muito dessa característica que você coloca para mim, né, da reflexão do que eu vivencio, muito forte. A cultura oriental como um todo, generalizando um pouquinho, ela é muito mais coletiva do que o Ocidente. Por N razões, aí eu também não posso aprofundar em relação às questões mais científicas, né, e sociológicas todas. Mas a força do coletivo, por exemplo, no Japão, onde eu aprofundo mais, até mesmo pela descendência, por exemplo, existem pesquisas de felicidade no Japão, que a felicidade individual, ela está mais forte no reconhecimento da felicidade do outro do que na sua própria. Então, pesquisadoras de Kyoto, Tóquio, em conjunto, conseguiram fazer uma amostragem que eles viram que hoje a felicidade do japonês, né, está muito mais em ver seu filho feliz, seu vizinho feliz, seu pai feliz, do que a si mesmo. Que é o contrário do Ocidente. O Ocidente, você fala, onde está a sua felicidade? Está na minha realização, na minha forma de encontrar satisfação dos meus desejos, né? Que daí também tem toda a questão que vocês estão estudando aí no curso. Então, todo um outro processo que está ligado muito a figura do indivíduo. Né? Então, essa condição, quando a gente pensa em relação a estruturações maiores do convívio, a gente vê quanto é importante ainda a gente fortalecer aqui. Então, por exemplo, o que para lá é muito importante na questão do coletivo, né, na vitalidade comunitária, está muito alinhado em como a gente consegue fortalecer, já que eles estão abrindo como o Butão, né, o país para o Ocidente, novas referências vão aparecer, como que a gente continua nutrindo relações importantes de confiança, né, de convivência, como que eu ainda estou nutrindo as relações culturais e estou fortalecendo isso como uma política pública, de forma que a gente consiga continuar nutrindo
essa condição que é tão importante, culturalmente, socialmente, etc e tal. Uhum. Porque a tendência, né, a gente vê isso muito nos países, né, quando você vai para Bangkok, vai para as grandes capitais dos países do Sudeste Asiático, o quanto a cultura norte-americana, ela vem, né? Uhum. Ela Claro que meio ainda a que questão ela cultural, pressiona, assim, não é? Parece uma imposição, né, do Ocidente em relação às outras culturas, né? E eu acho que isso parece que é normal e, da nossa história, né? Como e Brasil mesmo, né? E daí eu lembro na Tailândia, numa empresa que eles falavam, gente, eles não entendem, né? Foi uma norte-americana que comprou, né, uma nacional da região lá da Tailândia, e que eles não conseguiam entender por que bônus, formas de reconhecimento dos funcionários, como eles tinham nos Estados Unidos, não funcionava ali. Então, e tentar falar para eles, falar, gente, não adianta se querer dar bônus para uma pessoa, porque Uhum, a clareza deles de coletividade, de que todo mundo se ajuda. Se a uhum, área não bateu a meta, eles querem estar todo mundo junto e ficam até mais tarde para ajudar a bater a meta. Não é a mentalidade norte-americana, né? O uhum, norte-americano, assim, bati minha meta, sou vendedora. Bati minha meta, acabou. Vou para casa. uhum, Não tenho nem que pensar se o Bira não bateu a meta dele. uhum, No Oriente, não, e na Tailândia, especificamente nessa indústria, né, que era setor petrolífero e tudo mais. Então, assim, era um mindset que era muito difícil. E daí, uhum, essa minha amiga da Tailândia, que ela falava assim: é difícil os norte-americanos entenderem. Não tem uhum, como fazer essa coisa de bônus para uma pessoa, uhum, para o melhor. uhum, Porque eles não têm o melhor, eles têm a equipe. E uhum, eles têm o quê? A meta coletiva. Então, quando a gente pensa nesse contexto, com esse mesmo aspecto de cultura para o Butão, pensar em vitalidade comunitária é fundamental. Então, trazer esse mindset europeu, norte-americano, onde a gente pensa muito ainda, muito no contexto de realização e superação, nós mesmos em relação ao outro, né? uhum, Não nós mesmos em relação a nós mesmos, que é muito o que tem na cultura japonesa, a gente uhum, começa a ver a dificuldade de como que você traduz isso, e como que você vai ter essa interpretação do porquê que isso é importante e por que as perguntas no questionário ou os indicadores são da forma que eles são hoje lá no FIB e no Butão. ah, Então, todos esses aspectos são fundamentais. Mas uhum, essas três dimensões, para mim, são as dimensões que mais trazem uma questão maior de desafio para uhum, compreensão, porque uhum. não é algo que a gente vive aqui no nosso Ocidente, Uhum. né? Já Então, puxando um ganchinho assim do próximo da próxima pergunta, assim que eu acho que tem tudo a ver com o que você está falando, e já se encaminhando para o final da nossa conversa aqui, nossa, dava para a gente falar sobre todos os indicadores, todos os domínios, né? Se eu não me engano, são 33 indicadores, né, do botão, né? Dei isso uma são. pesquisada. Mas eles É. surgiram com quase 72. Então, assim, Nossa. tem várias coisas que podem ser feitas, e agora Uhum, para as empresas tem uma quantidade diferente, porque agora eles uhum, estruturaram também o FIB empresarial, né? O FIB uhum, para os negócios, uhum. que é algo que É é onde justamente eu me isso que eu ia aprofundo mais hoje. É justamente esse o gancho que eu ia pegar. Agora, como a gente não consegue se aprofundar tanto só nessa conversa sobre o que é o FIB, todas as dimensões e tudo o que está acontecendo, até o próprio, porque até a magnitude é Uhum. muito grande, eu queria saber mais como que você aplica isso hoje no dia a dia, né? Então, hoje tem, igual a Michelle falou no começo, a gente comentou ali, ela já é uma especialista, né? O projeto dela, a organização que ela trabalha, ela é focada também em implementar, né? Em ajudar a colocar a iniciativa do FIB dentro das organizações, né? Não só o FIB, mas a ideia, a essência, né? Do que é adaptável ou Sim. não, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho só dessa experiência e também já aproveitando do Collab Happiness, né? Que é o projeto que você Isso. falou um pouquinho antes para a gente comentar, que eu acho que tem tudo a ver com esse processo, né? Eu acho que isso é a parte mais interessante, né, Uhum, Bira? Porque assim, eu tenho uma verdadeira aspiração e clareza de que o modelo do FIB ele é uma oportunidade para a gente pensar nessa questão do que a gente define como progresso, uhum, que deixa de ser apenas a questão material, econômica, e uhum, ela ajuda a gestão e a governança a focar em algo que traga relevância. A gente sabe que às vezes a palavra felicidade não é muito bem aceita no Ocidente, uhum, né? Por N razões. E eu falo que não tem problema. Se o gestor quiser colocar qualquer outra palavra, pode colocar.
Porque o que eu vejo que o FIB traz, ele é justamente isso, ele converge. Dentro do modelo de governança e gestão em empresa, a gente sabe que é assim. A gente tem que ter uma meta e tem que ter um foco. E o foco converge todas as ações que a gente quer fazer na empresa. A forma como a gente mede e o que a gente mede são fundamentais, né? Senão a gente pode distorcer toda a forma de planejamento estratégico e para onde a gente quer ir. Eu acho que as necessidades que a gente está vendo e que estão emergindo no nosso planeta, dos mais diversos, desde a questão ambiental, que é rápida e fácil da gente enxergar, como agora com a pandemia ficou, graças a Deus, evidenciado o quanto é importante a gente cuidar das pessoas de saúde mental, dos nossos colaboradores e vê-los como seres humanos integrados, não seres humanos apenas trabalhados para fazer 40 horas de trabalho na sua empresa, né? A gente começou a ver que realmente tudo isso, que o uso do tempo é fundamental. Não tem mais como você pensar, principalmente em home office, as pessoas estão reaprendendo como trabalhar, né? Em relação a conseguir ter tempo para fazer as coisas de casa. Então, quando a gente pensa que hoje tem um indicador que consolida e ajuda a gente a ter essa visão integrada, onde tudo isso é importante, não existe uma coisa mais importante ou outra, porque elas são todas correlacionadas, como a gente comentou, e que podem trazer com clareza, né, um norte que tenha essa ponderação de todas essas dinâmicas juntas, e você como executivo ou empresário ou gestor, ter possibilidade de enxergar isso de uma forma mais unificada, é o que me trouxe a inspiração de começar a trabalhar isso com as empresas. Então, em 2016, que eu acho que 17, olha lá, a última vez que eu fui para o Butão, eu fui a convite do Centro de Bhutanese Studies, né, o CBS, que é o responsável pelo estudo de toda a nomenclatura da formação de todos os indicadores do FIB, para a primeira conferência, onde eles apresentaram o G&H for Business, que é o FIB para negócios, que é a proposta que eles começaram a trabalhar de forma que as organizações no Butão, isso sempre pensando no Butão, porque eles fazem isso com um viés interno, né? Como que no Butão eles poderiam começar a trazer essa visão econômica, filosófica, né, de desenvolvimento humano dentro do seu país. Então, esse primeiro congresso ele foi feito dessa forma e convidou pessoas do mundo inteiro que já estão trabalhando com FIB nos negócios, FIB nas empresas, FIB nas escolas, FIB no governo, que estivessem trazendo práticas que pudessem contribuir com a validação desse modelo que eles estavam propondo para o mundo, né? Trazendo da origem do Butão para fora. E foi incrível poder fazer essa troca e ver o que estava acontecendo nos países. É claro que a questão do East and West ficou muito clara, né? Da questão do que se mede, quer se medir em contexto de felicidade nas organizações aqui no Ocidente, e o que se mede nas empresas no Japão, na Índia, na Arábia. Então, quais são as grandes diferenças assim, de perspectivas e narrativas? Por isso que quando eu começo a trazer para as organizações hoje, a gente fala, o principal momento e o principal fator, né, que a gente precisa trabalhar é começar a entender qual é o mindset que está por trás da importância de ter um indicador como esse. E o que cada uma das dimensões está realmente querendo falar e trazendo uma relevância para o seu modelo de negócio. Né? Então, por exemplo, hoje, para as empresas de comunicação, né, tem alguma empresa de comunicação, um grupo de comunicação muito forte que trabalha muito essa questão relacionada a trazer essa clareza. Já é uma empresa Great Place to Work, aquela coisa arada toda, mas que vê que existem aspectos que estavam todas separadas, que é o que a gente vê, né? A gente tem uma certificação para meio ambiente, a gente tem uma para responsabilidade social, a gente tem agora alguns indicadores de satisfação de cliente interno, a gente tem tudo, né? Mas está tudo separado. Então, você tenta colocar lá num planejamento estratégico uma escala e, geralmente, o financeiro acaba gritando mais alto, porque ainda é o nosso mindset. Só que a gente não consegue, todo mundo fala, mas eu sei que eu preciso trabalhar com a qualidade do meu colaborador, senão eu não bato a meta financeira. Só que quando você vê na meta a cobrança dos diretores, a cobrança, né, para você poder trazer o reporte para os donos, é sempre a meta financeira. Daí você até fala, a gente investiu lá num treinamento de gente de gestão. Mas então, quando a gente traz esse indicador, ele traz toda essa força junto, porque você consegue trazer essa composição. Então, quando a gente começa a estabelecer essa nova forma de falar, mas entendendo que para isso você precisa desenvolver esse mindset para entender o que é isso, no nível dos líderes, principalmente, né, das pessoas que estão ali responsáveis em cuidar das suas equipes e promover um negócio que seja mais sustentável, mais adequado com aonde você está.
né? Ela fica muito mais coerente. Uhum. Eu lembro, a gente teve algumas questões ambientais bem críticas no Brasil, né? Que eu não quero comentar. E daí uma delas, no período, chamou para eu poder ajudar a trabalhar a questão do FIB, né? Uhum. E precisava trabalhar o desenvolvimento das lideranças. Porque sem o desenvolvimento das lideranças, para esse novo mindset, fica difícil você conseguir compreender como você mede esses indicadores dentro da sua empresa. E ao invés dele ser um modelo de transformação organizacional e sustentabilidade de um novo patamar, você acaba trazendo um indicador para trazer mais retrabalho, para juntar mais número, para poder fazer mais atividades que não vão levar para lugar nenhum e não geram transformação. E nessa organização eu lembro que falaram assim, Michele, a gente precisa trazer aqui para as pessoas a clareza da importância do sentimento de humildade e empatia. Então a gente precisa do FIB aqui. Eu falei, não vai ter. Porque não é o FIB que vai trazer como indicador, como estrutura, um framework, a mudança de mindset para as pessoas serem mais empáticas e mais humildes no nível de liderança. Ele pode proporcionar fazer um programa de liderança antes, por isso que a gente fala, quando vai pensar no modelo de governança e gestão baseada em felicidade, não é só o framework. Ele está trabalhando na questão de como você desenvolve esse mindset de liderança, como que você vai compor a estrutura dos indicadores dentro da sua organização, como que você permeia isso no programa de desenvolvimento das pessoas para elas entenderem o que é isso. E tudo isso ligado a uma vertente de sustentabilidade de negócio com impacto ambiental e social. Porque não é só a empresa para dentro. O FIB, ele mede a empresa para dentro e o impacto dela fora. Então, quando a gente pensa nas dimensões, existem dimensões que estão relacionadas especificamente à liderança. Então, quando a gente pensa, por exemplo, boa governança. Governança, você tem que medir compliance. Você tem que entender como que está hoje o impacto do seu negócio relacionado à questão ambiental. Você tem que ser responsável por isso, né? Então, todos esses processos, mas ao mesmo tempo, quando você fala assim, a questão da educação é também responsabilidade da governança, mas é muito do colaborador, né? Que está lá para poder se desenvolver, quer aprender, quer fazer as coisas, porque se não quiser, também não adianta a organização ceder. Então, existe a questão da sustentação de todos esses pontos, né? O que é importante do líder da governança se tornar responsável dentro do FIB, daquilo que é importante o engajamento do indivíduo, dos colaboradores dentro da estrutura organizacional. É isso que você chama do Collab Happiness, ou ainda essa é a parte inicial? É a parte inicial, porque o Collab Happiness ele vem com essa modelagem. E como eu falei para você, hoje o FIB ele vem com uma característica, com uma premissa de que as pessoas já são colaborativas. Porque isso vem da cultura oriental. Né? Então, skills e habilidades e competências de altruísmo, de pensar no outro, de fazer esse trabalho, né? Pensando na coletividade, não tem tantos aspectos fomentados dentro da estrutura do FIB tradicional. Por quê? Porque isso já são coisas culturais que não fazem sentido medir. Quando a gente pensa para o Brasil, quando a gente pensa para o Ocidente, é fundamental a gente começar a trabalhar as habilidades e competências relacionadas à colaboração. Então, quando a gente fala no Collab Happiness, a gente traz um modelo do Collab Soul, que é uma pesquisa que já foi publicada, inclusive, que foi feita toda observada empiricamente em espaços de coworking no Brasil e na Ásia, no Sudeste Asiático, onde a gente viu e identificou através de uma pesquisa que foi publicada na Áustria e o artigo numa universidade no Canadá, uma revista acadêmica, né, no Canadá, validando a composição, né? Legal isso. Do que é isso, né? Então, muito do que a gente faz, inclusive está no nosso kit, né, do Ser Coletivo, porque ele trabalha todos os aspectos e fatores que são fundamentais para você trabalhar a colaboração em estruturas de organizações tradicionais grandes, né, multinacionais, como também esses aspectos de colaboração para a inovação em startups e coworkings. Então, assim, ele aborda todos os fatores que a gente acredita que são fundamentais. E quando a gente começou a fazer essa tangibilização do modelo do FIB para o Brasil, eram as skills que estavam sempre faltando no contexto de conseguir trabalhar essa perspectiva mais profunda do que é essa nova forma de governança e gestão, baseada no FIB, né? Então, o Collab Happiness, ele vem com essa vertente de modelo estruturante, né, validado, que é o FIB, e também a questão relacionada a todas as habilidades de competências de colaboração.
E trazendo tudo isso para a gente poder fomentar como fazer isso no modelo de novo mindset para o desenvolvimento de líderes, equipes e organizações. Não existe FIB se não estiver uma clareza do FIB do indivíduo. E não existe FIB, por exemplo, em políticas públicas, abrangendo o maior, que também para as organizações cabe, se a gente não tiver um FIB das famílias e um FIB das organizações que estão ali envolvidas dentro daquele ecossistema. Então, quando a gente pensa numa estrutura de felicidade, modelo de governança e gestão, a gente pensa sistemicamente e entende que cada indivíduo faz parte, é vivo e tem o direito, né? O direito e a responsabilidade de ser feliz. Então, o modelo todo que a gente trabalha nesse contexto é esse. Que quanto a gente acredita, quanto mais pessoas empoderadas dos seus talentos, da sua vontade, da sua questão, né, da sua felicidade, com famílias cada vez mais empoderadas, felizes, satisfeitas com o que elas estão realizando, ou organizações, a gente tem mais possibilidades de ter esse país, essas cidades, esses governos que a gente imagina, né, e prospera e aspira, que estejam pensando nos seus cidadãos da mesma forma que o rei do Butão pensou quando criou, né, o FIB lá no país deles. Nossa, Líderes que cuidam de gente e pensam no progresso do nosso país. Nossa, isso é muito bonito, né? É uma ideia, né? Uma intenção muito preciosa, assim, né? Que vem passando. Você explicou que o contexto ele é muito maior do que parece, né? Porque justamente eu imagino alguém pedindo um serviço sobre isso, um gestor, um diretor, qualquer pessoa, ela, quero estruturar o FIB na minha empresa, mas eu quero estruturar a estrutura certinha para eu ter os indicadores para conseguir mensurar a felicidade. Eu não quero mudar a minha cultura para que ela realmente seja uma cultura de altruísmo, uma cultura de bondade, uma cultura coletiva, enfim, né? Então, eu acho que o trabalho de vocês, primeiro, é um desafio muito grande, né? E por isso que eu fico muito feliz de trazer você para cá, porque eu acho que até traz um esclarecimento do FIB para quem ainda, né, é diferente, né? Uma perspectiva diferente de quem só trabalha numa maneira mais justamente mais focada, né, nisso, né, nessa estrutura. E, enfim, né, só para a gente fechar, então, já que a gente já passou um pouquinho do nosso horário aqui, e eu só queria terminar falando para você falar as duas coisas que vêm na tua cabeça. Eu sei que é muito difícil, é uma pergunta muito complicada, mas o que você pensa em felicidade, assim, dois conceitos aí que vêm pronto para você, assim, do que é felicidade, em duas palavras. 2 palavras? Não, é o maior desafio da história, né? Para quem estuda sobre felicidade, economia, fazer essa pergunta, né? Mas é para jogar na roda mesmo, assim. O que vem na sua cabeça agora, assim? Para mim, felicidade só faz sentido se for vivida coletivamente. Não adianta sentir felicidade e estar bem e olhar ao meu redor e não ver a transformação que eu acredito que é justa, né? É justa e por direito de todas as pessoas. Então, para mim, a felicidade só faz sentido se for vivida coletivamente. É isso. Perfeito. Terminamos bem. É sempre bom terminar assim. E muito obrigado mesmo, Michele, pelo carinho, pela disposição, pela atenção de estar aqui conversando com a gente. Essa conversa ela vai estar dentro do curso do programa Feliz por Aí, né, que tem a intenção de espalhar um pouquinho mais sobre os conceitos e métodos da psicologia positiva, de uma maneira descomplicada, né, fácil e acessível para que as pessoas entendam realmente o que é. E também vai estar disponível publicamente, né? As pessoas também vão poder, qualquer pessoa vai poder ter acesso a esse conhecimento. Tudo bem? Então, novamente, Michele, muito, muito obrigado. Vou deixar os links Obrigada, Bira. de todos do que a gente conversou ali, do seu projeto, das suas iniciativas ali embaixo, para quem quiser acessar. E é isso por enquanto. E até mais. Até mais. Tchau, tchau.